Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar do gráfico da função de segundo grau. Só que a função que nós vamos falar hoje, ela é a função completa, que ela veio, tá? De uma equação de segundo grau completa com o coeficiente a, que é o que acompanha o x ao quadrado, maior que zero. Isso quer dizer que ele é positivo, tá bom? E o nosso exemplo vai ser este aqui, olha só. Vamos construir o gráfico da função f de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então vamos lá para a construção, tudo bem? Então o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou igualar esta equação a zero, tá? Esta função a zero. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. O que nós vamos calcular aqui, gente? Eu vou até colocar aqui uma observação, ó, nós vamos calcular as raízes, tá? Que é exatamente onde o nosso gráfico vai intersectar o eixo x. Então vamos lá. Vamos usar a fórmula de Bhaskara. Vamos. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que o a é o que acompanha o x ao quadrado. Qual é o coeficiente aqui? 1. O b é o que acompanha o x, menos 2. E o c é o termo independente, tá bom? Menos 3, ok? Vamos jogar aqui para cima e vamos lá para o nosso cálculo. Então vai funcionar assim. O nosso delta vai ser, quem é o b? É o menos 2. Então eu elevo o menos 2 ao quadrado, cuidado gente, entre parênteses, ok? Menos 4 vezes, quem é o a? 1, olha só. E o c? Menos 3, põe em parênteses para deixar isso organizado. Então vamos lá, vamos calcular o nosso delta. Menos 2 ao quadrado é 4, tudo bem? Fazendo a regra de sinal, menos com mais dá menos. E o menos que deu aqui com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, delta é igual a 16. Ok? A partir do momento que o nosso delta deu 16, o delta deu positivo, nós vamos prosseguir na nossa equação, achando os valores de x. Então, olha só, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, que é o 2 vezes a. Então, substituindo aqui os valores, olha só, o menos b. Como nós vimos aqui, olha só, que o b é negativo, então vai ser o menos 2. Menos 2 vai dar mais 2. Então é 2 mais ou menos. O delta não deu 16, então a raiz quadrada de 16 é 4. O a nós sabemos que é 1. 2 vezes 1, 2. Legal? Então aqui nós vamos ter o nosso x1 e aqui embaixo nós vamos ter o x2. Então, o que acontece? Vamos lá. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Muito bem. 2 menos 4 é menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, nós já sabemos que o gráfico dessa função vai intersectar o eixo x no ponto aqui, ó, 3 e no ponto menos 1. Muito bem. Agora, galera, nós vamos
calcular as coordenadas do vértice, certo? Que é a curva da nossa função, onde ela tá descendo, ela vai começar a subir, certo? Isso acontece no vértice. Então vamos lá. Primeira coordenada do vértice é o x do vértice. Ele é menos b sobre 2 vezes a. Então vamos lá. A gente sabe que o b é menos 2, então vai ser 2 dividido por 2 vezes 1, que a gente sabe que o a é 1, certo? Aqui eu tenho 2 dividido por 2, então aqui eu tenho 1, que é o x do meu vértice. Agora, a gente vai calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, o delta é 16, então eu vou ter um menos 16, que é menos delta, sobre 4a. Eu sei que o a é 1, então aqui é 4. Então, quando eu tenho menos 16 dividido por 4, eu tenho um menos 4. Tudo bem? Então, nós já temos onde intersecta o eixo x e temos também um ponto que é x do vértice e y do vértice. Então, vai ser esse ponto aqui, gente, ó. X do vértice e y do vértice. Tá certo? Vamos agora para o nosso gráfico. Antes, eu tenho uma observação. Quando eu tenho aqui a função, eu tenho um menos 3, tá certo? Então, esse menos 3 é onde o gráfico vai cortar o eixo do y. Isso mesmo, tá? Então, vamos lá para a construção do nosso gráfico. Deixa eu fazer aqui o plano cartesiano, tá? E, gente, lembrando, isto é um esboço de um gráfico, tá? Um gráfico perfeito você vai conseguir por meio de computador, por meio do GeoGebra, tá? Você vai conseguir um gráfico perfeito. Então vamos lá. Fazendo esse nosso esboço do gráfico aqui, da função do segundo grau. Aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o meu eixo y. Então vamos lá. Vamos marcar os pontos. Vamos marcar os pontos aqui, ó. Então, o que eu tenho? Primeira coisa que eu calculei, x1 e x2 é menos 1 e 3. Então, olha só, o menos 1 vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, aqui eu vou ter um ponto menos 1, tá? 3, então vamos lá, 1, 2, 3, vai ser por aqui, ó. Lembrando, gente, que isso é um esboço de um gráfico, tá? Então, eu tenho aqui o 3. Então, eu já marquei as raízes, que são x1 e x2, que nós calculamos lá no começo. Então, o que acontece? Agora, eu vou marcar o vértice. Lembra que deu x do vértice deu 1? Então, o x do vértice é aqui, ó, é no 1. E o y do vértice é no menos 4. Então, eu venho aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Lembrando que aqui, olha só, eu vou fazer um encontro desses pontos, olha só. Então, aqui eu tenho o vértice, tá? Vou chamar aqui de V, de vértice. Muito bem. Outra coisa, ele vai intersectar o y no menos 3. Então, é aqui. Então, o meu gráfico vai passar por aqui assim, gente, ó. Vamos fazer aqui um esboço. Ó, ele vai passar aqui e aqui ele sobe. Tá? Isso é um esboço de um gráfico. E uma curiosidade, tá? Mas é muito importante. A cavidade tá para cima, a famosa boca para cima. Por quê? Porque o A é maior que 0. Olha aqui, ó. O A é maior que 0. O vagalume me ajuda aqui, ó. Tá? Então, o A maior que 0 sendo positivo, ó,
o A sendo positivo, a minha cavidade, né? O gráfico aqui, ó, a minha parábola fica com a boca para cima, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, ok? Qualquer dúvida é só mandar um e-mail, aulas particulares também é só entrar em contato, tá bom, gente? Muito obrigado!